Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso webinar. O meu nome é Gilson Esteves, eu sou gaúcho, fiz engenharia elétrica na PUC do Rio Grande do Sul, iniciei minha carreira como engenheiro elétrico na Companhia de Energia Elétrica do Estado aqui, que os paulistas chamam de C3E, para nós é CE. Aos 30 anos eu pedi demissão da empresa e iniciei a minha carreira como empreendedor, sempre voltado para novas tecnologias, né? Eu criei a primeira revenda Autodesk da América Latina, e tinha uma empresa na implantação de sistemas CAD, que existe até hoje. Criei também o primeiro centro de treinamento na área de computação gráfica, o primeiro birô de plotagem, ou seja, eu sempre empreendi em áreas de nova tecnologia, tá? Por casualidade, eu fui sócio e participei do conselho de um dos maiores residenciais geriátricos aqui de Porto Alegre, tá? Que era da minha esposa. Isso nos deu um know-how muito grande nessas duas áreas que são bem distintas, né? Que é a área de tecnologia e gerontologia. Isso fez com que, em 2011, a gente iniciasse, junto com mais dois amigos americanos, na área de tecnologia também, na área de medicina, uma empresa que o objetivo era difundir trazer para o Brasil a parte de gerontecnologia, a tecnologia assistiva. Então, é sobre isso que a gente vai falar, basicamente, dessa minha experiência dos últimos 7 anos, e como a gente vê a utilização da internet das coisas para esse público, ok? Ver se eu consigo aqui fazer o screen share. Ok. E tem um delay grande aqui, de mais ou menos uns 15 segundos. Bom, aí então... Vamos iniciar. Nessa apresentação, eu vou falar sobre o mercado de idosos, as tendências da família brasileira, a dor dos idosos, a dor dos filhos dos idosos, sobre PERS, né, ou seja, Personal Emergency Response Systems, ou Medical Alert, que é o nome do serviço nos Estados Unidos, o Contact Care, que é a plataforma que a Tecnosênior desenvolveu, a evolução do PERS para o IoT e o futuro da teleassistência. Ok? O Brasil não é mais só um país de jovens, tá? Em alguns anos, ele se tornará um país de idosos. A maioria das pessoas não se dá conta da ascensão da pirâmide etária no Brasil e a quantidade de pessoas idosas que teremos nos próximos anos. Vocês têm aí na tela a pirâmide etária de 2013, 2040 e 2060. Né? Então, pessoas com mais de 65 anos serão 32% dos brasileiros em 2060. E em 2013, eles eram apenas 7,5% da população. Ou seja, hoje nós temos 208 milhões de habitantes no Brasil, né? Dados de 2018, agora a gente já deve estar perto de 2014, uma coisa assim. E dessa população, 13% são idosos, ou seja, 27 milhões de pessoas são consideradas idosas, com mais de 60 anos. Em 2060, nós seremos 228 milhões de habitantes
e 73 milhões serão idosos, ou seja, 32% da população. Se a gente for analisar o crescimento do número de habitantes de 2018, com essa projeção feita pelo IBGE para 2060, a gente vê que o crescimento da população brasileira nesse período provavelmente vai ser de 10%, enquanto o crescimento dos idosos é absurdamente maior, né? Então, esse é um mercado que vai crescer muito. Por isso, a gente começou a olhar para esse mercado. Quais são as tendências da família brasileira, né? O número de idosos morando sozinhos entre 1992 e 2012, que são os dados que a gente tem do IBGE, ele triplicou. Isso aí vem aumentando cada vez mais. Os casais hoje têm poucos filhos ou nenhum. Os filhos estão morando longe para estudar e trabalhar, e os idosos estão mais independentes e longevos. O que acontece com isso, né? Acontece que cada vez nós vamos ter pessoas com idade mais avançada morando sozinhos. O que isso acarreta? Os filhos, isso era uma coisa que a gente viveu muito quando tinha o residencial, todo dia aparecia alguém lá procurando uma vaga para o seu pai, para sua mãe, para a tia, para a avó, dizendo o seguinte: olha, eu estou procurando um lugar aqui porque eu não posso ficar o dia todo em casa cuidando dos meus pais, eu não consigo cuidadores qualificados, a minha mãe não aceita cuidadores, os cuidadores não podem ficar 24 horas e custam muito, e eles sempre preocupados se acontece alguma coisa com meu pai ou com minha mãe. Principalmente quando ocorria um evento de queda. Por exemplo, minha mãe caiu no outro dia e eu não quero mais que ela fique sozinha em casa, por isso eu estou procurando um residencial. Só que isso nem sempre era a vontade do idoso, ou às vezes o pessoal até nem tinha condições de arcar com um residencial geriátrico, né? A dor dos idosos eles querem continuar morando na sua casa, eles não querem morar com os filhos, grande parte deles. Não quero me mudar para um residencial, não quero estranhos dentro de casa. Alguns também não têm renda para se mudar para um residencial. Então, isso configura uma situação de que tem que existir algumas formas da gente ajudar esses filhos, que são as pessoas que estão mais preocupadas, a cuidar dos seus pais, ou ter uma forma de estar mais perto, mesmo estando longe dos pais. Eu acredito que cada um de vocês hoje pode ter uma experiência, ou já teve uma experiência de um vizinho, ou mesmo de um parente, que é um idoso, né? Hoje, idosos de 80, 90 anos, têm idosos morando sozinhos e com a sua independência, né? Mas a preocupação continua com relação a eles. Qual é hoje o maior problema desses idosos? São as quedas, né? Isso aí é outra coisa que a gente não se dá conta, e que quando se começa a pesquisar isso, se vê que o problema das quedas é realmente muito grande em todo mundo, para os idosos, tá? No Brasil, 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano, segundo a cartilha do idoso de São Paulo, tá? Um grande número de idosos não consegue levantar sozinho depois de uma queda. E o tempo de socorro é determinante para a recuperação do idoso. Porque aí a gente entra numa coisa que nós chamamos de golden hour, tá? Golden hour diz: qualquer pessoa que sofrer um traumatismo, se ela for atendida no prazo de 1 hora, ela vai ter um tempo de recuperação. Se passar 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim por diante, essa recuperação vai ficar cada vez mais difícil. Isso aí, existem estudos bem aprofundados a respeito disso. Esses estudos começaram na época da Segunda Guerra Mundial, e hoje eles são considerados determinantes para o tempo de atendimento da pessoa e para a recuperação da pessoa. Por exemplo, no estado de São Paulo, isso há 3 anos atrás, dados de saúde do estado de São Paulo, morriam por dia 4 idosos decorrentes de queda, né?
Isso aí, na época, era o dobro de motoqueiros atropelados ou mortos no trânsito. Então, esses 4 idosos por dia que morriam no estado de São Paulo, e agora deve ser muito mais, não é que eles caíam e morriam, né? Eles caem e por falta de atendimento ou por complicações dessa queda, por um atendimento que vai ser feito muitas horas depois, quando vão encontrar essa pessoa, vinham a falecer das complicações dessa queda. Qual é a solução até agora, tá, que existe na maioria dos países desenvolvidos? Tá? Se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar isso por diversos nomes. Tá? Nos Estados Unidos é chamado de Serviço de Medical Alert, na Inglaterra, Telecare, a maioria dos países da Europa, teleassistência, teleassistent, França, Portugal, Espanha, né? Aqui no Brasil, que isso está começando, o pessoal às vezes chama de botão de emergência, botão do pânico. Na realidade, o nome técnico disso nos Estados Unidos do equipamento, principalmente, né? PERS, Personal Emergency Response System. Tá? Tudo isso para definir o mesmo tipo de serviço. Tá? Esse mercado é um mercado milionário, bilionário nos Estados Unidos. Como é que ele funciona? Como é que esses sistemas são comercializados? Normalmente existem empresas, né, que oferecem esses serviços, que vendem esse serviço para as famílias, normalmente para os filhos dos idosos, para os idosos. Eles adquirem esses equipamentos, os PERS, instalam na casa do cliente, cobram a mensalidade dele por isso, né, para amortizar o custo desse equipamento, e eles têm um negócio de receita recorrente. Né? Em média, nos Estados Unidos, dependendo do sistema, eles partem de $30. Então, a pessoa paga $30 por mês, tem o equipamento em casa e tem um serviço de atendimento 24 horas. Esse serviço de atendimento normalmente é repassado, ou sempre é repassado, pela empresa que vai oferecer. Então, eles têm as grandes empresas de monitoramento, Central Station, de monitoramento, que fazem esse serviço. Tá? São centenas de milhares, cada empresa dessas tem centenas de milhares de usuários. Como é que eles funcionam, esse equipamento? Né? Eles geralmente geram um código de alarme quando são acionados. Então, vocês imaginem uma base, né, como essa aqui, que aparece na foto aí, está ligada à energia elétrica e à linha de telefone normal da casa. Tá? Existem os botões que transmitem até eles, botões sem fios ou sensores, que, quando acionados, fazem que esse módulo, essa base, faça uma ligação, tá? Normalmente por um número 0800, redundante, que envia um código de alarme que é recebido por uma receptora de alarme. Essa receptora de alarme recebe esse código, né, um código DTMF, caso das linhas discadas, e ele manda esses dados para um sistema de gerenciamento de alarme, que vai identificar quem está chamando, qual é o tipo, e assim por diante. O grande diferencial desses sistemas é que, depois dele enviar esses dados, ele abre um canal de voz, né? Tem um alto-falante e um microfone muito sensível que vai permitir que a pessoa fale com quem chamou para poder saber qual é a situação, no caso. Então, por exemplo, uma senhora caiu, não consegue levantar, ela aperta o pingente ou o botão no bracelete, e a central de monitoramento recebe esses dados, coloca na tela todos os contatos dela, se a pessoa tem alguma dificuldade, alguma necessidade especial, e a operadora, então, vai falar com essa pessoa e perguntar: olha, está tudo bom, dona fulana? A senhora... Não, eu caí, só não consigo levantar,
a operadora vai perguntar se ela está machucada ou não e vai executar o que a gente chama de plano de ação, né? Vai ligar para as pessoas que estão cadastradas numa ordem que foi estabelecida pela família, né? Eu vou ligar primeiro para sua filha, mas eu sei que o zelador tem a chave do seu apartamento, então eu vou pedir para ele ir lhe ajudar até que a sua filha chegue e assim por diante. Ou seja, ele vai gerenciar essa situação de risco e chamar quem possa ajudar. Automaticamente, esses sistemas eles podem disparar mensagens de texto, e-mail ou chamados para familiares ou para pessoas que têm que resolver aquele problema. Um exemplo pode acontecer, por exemplo, do sistema apresentar alguma falha, né? Ele ficou desligado da tomada, ele tem uma bateria de backup que dura 32 horas, mas a faxineira, na hora de limpar, desligou o equipamento, então ele automaticamente vai mandar mensagens de alarme, dizendo, estou sem energia elétrica há tanto tempo. Tá? Essa mensagem pode ser enviada por um e-mail, um SMS para o pessoal da manutenção. Não precisa, nesse caso, se não quiser, avisar os familiares. Nos Estados Unidos, então, como eu falei, esse mercado foi avaliado em 1,7 bilhão no ano de 2017. Estima-se que crescerá 8,89% de 2017 para 2,8 bilhões até o ano de 2023. Isso só na América do Norte, que tem a maior participação. Esses sistemas são comercializados de tudo quanto é forma, né? Inclusive, eu coloquei aqui alguns exemplos pela rede de farmácias, né? As 3 maiores redes de farmácia comercializam hoje esse tipo de serviço também, como uma forma de fidelizar o cliente, né? E tu pode ter, por exemplo, na Inglaterra, que é um dos maiores, tem o maior número de usuários desse tipo de sistema. Atualmente, eu acredito que sejam 3 milhões de usuários. O serviço é pago pelo governo, porque eles entendem que isso aí reduz muito os custos com saúde, né? Em Portugal, por exemplo, tem algumas prefeituras que também fornecem, e aí eles podem fazer associações. Por exemplo, em Portugal existe um serviço que o equipamento é fornecido pela prefeitura, a linha é fornecida pela empresa de telefonia e o atendimento é feito pela Cruz Vermelha. O mercado da Ásia e Pacífico é considerado o mercado que mais cresce no período projetado, devido às regulamentações e políticas favoráveis nessas regiões. Em nível nacional, são mercados desenvolvidos como Estados Unidos e Europa, e também os mercados emergentes, como China, Brasil, Índia, devem continuar crescendo em ritmo constante nos próximos 5 anos. Quando nós começamos em 2011, o nosso objetivo era quebrar algumas barreiras para trazer esses sistemas para o Brasil. Tá? Então, a gente começou com a parte de importação e desenvolvimento de hardware. Tá? Isso era uma grande barreira, por exemplo, para as empresas, os pequenos prestadores de serviços que queriam prestar esse tipo de serviço aqui no Brasil. Tá? Porque na hora que tu vai negociar um tipo de um equipamento desse, né, que ele vai ter algumas características que vão ter que ser customizadas, por exemplo, ele vai ter que falar em português, esses equipamentos normalmente emitem uma série de mensagens de aviso, e por aí está a diferença, né? Olha, eu tô sem energia elétrica, ele vai falar uma falha na linha telefônica, ele também vai falar, ele vai dar um feedback se está mandando a emergência, se foi acionado ou não, e assim por diante. Então, ele precisa falar em português. Ele também precisa ser adaptado para as normas brasileiras, né, digamos assim, para certificação e toda essa parte. Então, tu não consegue importar isso aí em pequenas quantidades, tu vai ter que pedir grandes quantidades para que possa viabilizar essa customização, né? E isso era uma grande barreira de entrada no Brasil.
para empresas de menor porte que queriam oferecer esse serviço. Por outro lado, então, essas barreiras a gente quebrou, né, nos primeiros anos, fizemos acordo com empresas, fornecedores, começamos a importar e manter estoque desse hardware já dentro com a certificação das reguladoras brasileiras. Bom, mas agora esse equipamento instalado, ele tinha que fazer uma ligação para uma central de monitoramento que trafegasse voz. E isso era uma grande dificuldade. Então, inicialmente, a gente montou uma central, mas essas centrais, elas precisam de um número bem grande de usuários para se tornar viáveis, né? Principalmente pelo número de operadores que tem que ter 24 horas. Mesmo que tu esteja monitorando 100 pessoas, tu vai ter que ter umas 10 pessoas na central de atendimento, se revezando nos horários, preenchendo as folgas e assim por diante. Uma outra dificuldade, a barreira aqui no Brasil, era o modelo de negócio, né? Como é que isso vai ser vendido, de que forma, né? E hoje também se vê que uma outra barreira, que essa a gente tem feito muito esforço para mudar ou comunicar, é a cultura, né? A cultura do comigo não acontece, entende? Assim, eu estou bem. A gente sempre diz que o nosso principal cliente é o filho do idoso, e não o idoso. Isso foi um erro de marketing que a gente fez no início, porque o idoso, ele disse, não, comigo nunca vai acontecer nada. Os idosos que caem, normalmente, eles escondem isso dos filhos, né? Então, é a cultura do comigo não acontece, né? A gente está vendo aí no Brasil, com esses acidentes, né, que isso é uma coisa muito, muito forte aqui no Brasil. Bom, então nós tínhamos que resolver o segundo lado, montamos uma central, mas a gente não estava satisfeito com aquilo. E a gente pensou, bom, nós vamos ter que fazer uma uberização desse sistema de atendimento. O que a gente imaginou? Vamos criar um sistema na nuvem que seja uma receptora de alarme, né, e que trafegue dados VoIP. Por ela ser na nuvem, a gente conseguia toda a parte de redundância e de segurança que a gente queria, né? Não precisaria ter 2, 3 equipamentos redundantes de receptoras de alarme, de toda essa parte. Nós queríamos fazer um software que fosse extremamente amigável, fácil de usar, porque as centrais de monitoramento que utilizam esse software, hoje utilizam software que são para alarmes de residências, alarmes de segurança, normalmente sofisticados e difíceis da pessoa ser treinada, com uma série de recursos que não interessa para o monitoramento de emergência pessoal, e faltando uma série de recursos que são importantes, tá? E que essa plataforma pudesse ser vendida como SaaS, né, software como serviço, onde a pessoa que fosse vender isso pudesse pagar pelo número de usuários e não ter que comprar um software muito potente que ela não ia usar e não poderia pagar. Esse software foi lançado, então, nós lançamos o software Contact to Care, né? É a nossa plataforma. Ela foi lançada no Web Summit de Lisboa de 2017. Tá? Então, ela está sendo comercializada foi comercializada durante o ano de 2018, então as primeiras licenças, e agora a gente está licenciando também para empresas estrangeiras que querem desenvolver mercados emergentes. Tá? Então, na realidade, essa ferramenta é um grande recurso para os mercados emergentes que não tem hoje grandes centrais de monitoramento que possam ser instaladas no país ou que vá ter um custo muito alto. Como é que esse mercado, como é que isso vai ser oferecido no Brasil e é oferecido em todo o mundo, digamos?
Primeiro, empresas de teleassistência, ou seja, empresas especificamente que vendem esse tipo de serviço. Hoje, nós temos como cliente mais ou menos umas 20 dessas empresas que fazem oferecem esse tipo de serviço por todo o Brasil. A maioria delas muito pequenas ainda, mas tem um número de clientes que está crescendo. As home cares clínicas, né? Então, hoje em dia, o que acontece? Tem uma pessoa idosa que vai ter que ficar, que precisa de alguma ajuda, ou os filhos acham que ela não pode ficar sozinha o tempo todo, eles vão solicitar, normalmente, para uma home care, ou muitas vezes vão contratar alguém no mercado para ajudar aquela pessoa. Tá? Essa pessoa, principalmente se fornecer por uma home care, ela não custa barato, né? Digamos, principalmente se a pessoa quiser contratar alguém para ficar 24 horas com ela. Então, isso aí realmente se torna, na maioria das vezes, muito oneroso e a pessoa não tem como pagar. A nossa sugestão é que essas home cares pudessem oferecer um serviço híbrido, ou seja, muito bem, eu mando uma pessoa para a tua casa, ela vai ficar 8 horas aí, mas nas outras horas tu vai ter sendo cuidado por um sistema de monitoramento, né? Isso daria uma tranquilidade muito maior para as pessoas. Os hospitais nos Estados Unidos, muitos deles, quando você vai para casa para fazer um tratamento, por exemplo, de quimioterapia ou qualquer um outro que tu vai passar por um longo período de restabelecimento, eles oferecem esse tipo de serviço para te ter em casa, principalmente se tu mora sozinho. Olha, se tu tiver acontecendo alguma coisa, se tu precisar de alguma ajuda, tu chama através desse equipamento. As ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, tá, que são os residenciais geriátricos, que estão crescendo bastante no Brasil, mas existem alguns que chamam-se de Independent Living, que são residenciais mais para pessoas independentes, como se fosse um flat, né? A gente tem hoje 4 dessas instituições usando nossos sistemas e equipamentos. Eles dizem o seguinte, isso aqui é um grande negócio para ter nos apartamentos, muitas vezes apartamentos individuais, porque isso aí reduz o número de vezes que a pessoa teria que passar, um auxiliar de enfermagem ou uma funcionária do residencial, passar nos quartos para ver se está tudo ok, né? Se a pessoa não caiu, se não está com algum problema. Então, isso reduz e mesmo também diminui essa coisa invasiva, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que levantou para ir no banheiro de noite e caiu e não consegue levantar, ela vai ser atendida só no outro dia, quando for receber o café da manhã. Então, isso aí é muito perigoso e é muito crítico para os residenciais, né? Então, só que esses residenciais, eles não, por exemplo, eles não queriam contratar um serviço de atendimento 24 horas externo, né? Então, com isso, o Contacto, o nosso software, resolveu esse problema, porque hoje o cara tem o sistema dentro, né? Ele é monitorado muitas vezes pela portaria ou pela unidade de enfermagem, que está ali vendo se acontece alguma coisa, e se a pessoa apertou o botão, ele já fala diretamente com a pessoa no quarto e vê o que aconteceu. Os serviços de saúde do governo também, né? Assim como em outros países, isso é uma tendência. Algumas cidades começaram alguns projetos pilotos no Brasil, mas aí sempre tem a dificuldade de conseguir pagar por esse serviço, né? Mas eu acredito hoje que se houver uma repartição das diversas atividades, né, digamos assim, muito bem, a prefeitura, de repente, compra os equipamentos, uma determinada ONG ou uma unidade de saúde faz o atendimento, a empresa de telefonia ajuda com a linha, não sei, isso tem que ser estudado. Redes de varejo, né?
Hoje em dia, a gente acredita, quer dizer, hoje em dia o crescimento das farmácias se dá muito por conta dos idosos, né? Principalmente na venda dos medicamentos para doenças crônicas, né? Então, se a gente for ver, quem consome esse tipo de medicamento são idosos, já que os idosos estão aumentando, eles precisam de uma forma de fidelizar o cliente, né? E essa fidelização do cliente pode se dar através de um serviço desse tipo, né? Além disso, por exemplo, os sistemas novos hoje podem estar acoplados com dispensadores de medicamento que poderiam, inclusive, fazer a solicitação de medicamentos, não só aviso dos usuários na hora de tomar o medicamento. Serviços de ambulâncias, condomínios e portarias. A parte de condomínios é muito interessante porque existem hoje condomínios, por exemplo, a gente tem alguns casos no Rio de Janeiro, Copacabana, que todo prédio são só idosos morando sozinhos. Então, tu poderia ter um serviço de atendimento pelo próprio serviço de portaria do prédio, né? Outra coisa também, em São Paulo, principalmente, está se oferecendo muito serviço de portaria virtual, onde eles tiram o porteiro do prédio e você vai ser atendido por uma central de monitoramento que vai, então, abrir remotamente o portão. Tá? No momento que as pessoas fazem isso, essas empresas adotam esse sistema, os idosos que moram naquele prédio perderam a forma mais fácil de se comunicar, que é através do porteiro, entende? Do interfone que toca na portaria, que elas não têm que discar número nenhum, que é só levantar o interfone e falar com alguém e pedir ajuda, se ela conseguir chegar até o interfone. Tá? Isso aí, muitas vezes, deixa os idosos muito ansiosos. Essas empresas de portaria poderiam oferecer esse tipo de serviço, né, para os apartamentos, para os condomínios que tivessem idosos. Então, esses são só alguns do tipo de empresas que poderiam comercializar ou oferecer esse tipo de serviço. Tá? Qual é a evolução hoje, né? Eu falei aqui dos PERs, hoje está muito em moda os PERs móveis, ou seja, são dispositivos que são utilizados, são como se fossem microcelulares com um botão, a pessoa pode usar como um pingente, né? E esses dispositivos normalmente têm GPS e podem ser configurados com cercas geográficas. Para os idosos mais ativos, quando saem, eles podem, os familiares podem ser avisados caso ele saia da zona de segurança e assim por diante. Tá? Esse aqui que aparece na tela aí é um dos equipamentos que a gente hoje comercializa. Os sensores domésticos, né, esses dos equipamentos em casas, que eu já tinha falado, eles podem ter sensores de temperatura, CO2, gás de cozinha, fogo, fumaça, inundação e aí por diante. Os de localização hoje tem GPS, cerca geográfica, sensor de queda, esqueci de colocar aqui, mas a maioria deles hoje tem acelerômetros que podem medir uma queda com um algoritmo com bastante precisão. E o futuro são os sinais vitais, quer dizer, futuro que eu digo é para esse ano, provavelmente, pulseiras, né, como já tem um iWatch, que vai transmitir uma série de sinais vitais da pessoa. Tá? Então, esse que vocês estão vendo aqui na tela é um protótipo que a gente está testando, né? Onde a gente pode ter um grande número de informações transmitindo para o pingente ou para o sistema de casa e monitorados, então. Aí começa a entrar na parte legal, né? Porque todos esses devices se comunicando entre si e com a nossa plataforma, tu vai ter uma internet das coisas, onde isso vai gerar uma grande quantidade de dados, esses dados vão poder ser analisados, a pessoa vai poder, digamos, utilizar sistemas que reconhecem a voz,
tipo que hoje já existe, do Google, né, e da Amazon, Alexa, né? Inteligência artificial vai começar a aprender sobre os hábitos dessas pessoas, né? Diga assim, fulano todo dia sai da cama às 7 da manhã, toma o seu café e depois vai até lá, mas hoje ele não fez isso, entende? Por que está acontecendo isso? Então, eu vou tentar falar com essa pessoa, eu vou mandar um aviso para a filha dizendo, olha, alguma coisa está errada na rotina do seu José lá. Tá? Então, esse é realmente a parte. Quando a gente começou esse negócio, eu lembro que eu li uma reportagem que me deixou muito estarrecido, e foi uma das razões de eu começar isso. O Japão, que é um lugar onde tem uma grande quantidade de idosos morando sozinho, um cara lá, isso já há bastante tempo, inventou o seguinte serviço. Os japoneses, principalmente os idosos, tinham um hábito muito arraigado de tomar um chá todo dia à mesma hora. E eles aqueciam a água para esse chá numa chaleira elétrica. Ok. Então, esse cara, ele resolveu o seguinte, ele criou um IoT nessa chaleira elétrica, né, que reportava sempre que a chaleira era ligada. E, se ela não fosse ligada naquela hora, ele ligava, passado algum tempo, né, alguns minutos, não precisa tanta precisão, não é um chá inglês, mas ele ligava para um vizinho ou para um familiar, dizendo, olha aqui, ó, o seu fulano hoje não ligou a chaleira e não tomou o chá. Quem sabe dá uma ligadinha para ele ou vai até lá ver se está tudo ok. Tem um caso que aconteceu recentemente de um senhor que pediu uma pizza todos os dias para a mesma empresa, né? E o dia que ele não pediu, o entregador disse, alguma coisa aconteceu. Foi lá e realmente tinha acontecido alguma coisa, eles conseguiram auxiliar a pessoa, o idoso. A nossa missão hoje é dissolver a tecnologia no tecido da vida diária dos idosos. Tá? Existe um livro que eu recomendo para todos, que chama-se Enchanted Objects, do David Rose. David Rose é um pesquisador do MIT, foi ele que fez essa frase, né? Eu só acrescentei dos idosos, e ele escreveu esse livro falando sobre design, desejo humano e internet das coisas. Tá? Ele é muito interessante. Mas uma coisa que ele prega, e que eu concordo totalmente, é que nós hoje, na parte de tecnologia, somos poucos criativos. Tá? Ou seja, tudo que se desenvolve se resume a, como ele diz, a tela preta. Ou seja, é um mundo terminal de computador. Tudo está no celular ou no tablet ou na tela da televisão. Né? Por que essa inteligência hoje, é lógico que se diz, os idosos daqui a algum tempo eles vão usar o telefone celular de uma forma muito mais tranquila. Até por aí, tá? Isso é uma coisa que a gente não sabe. Eu sei que hoje os idosos de 80 anos não usam smartphone, quer dizer, uma minoria muito pequena, tá? Até porque não gostam disso. Então, por que ao invés de eu ter que pegar um telefone, desbloquear, abrir um aplicativo para saber se hoje vai chover, se eu tenho que pegar a sombrinha ou não, ou guarda-chuva, por que não existe um equipamento, uma sombrinha que está conectado com um sistema de IoT, de previsão do tempo, e vai acender o cabo se eu estou saindo e preciso levar a sombrinha, tá? Que é isso mais ou menos que aparece na capa do livro, tá? E casualmente essa sombrinha já existe, tá? Então, nós queremos desenvolver objetos mágicos para idosos. O que eu tenho dito muito em congressos e feiras que eu vou, que eu vejo muito ir para pouco ter. Ou seja, nós queremos lançar uma campanha dizendo We are the tea, né? Ou seja, vamos fazer mais tecnologia nas coisas, né, realmente,
e deixar de fazer, não deixar de fazer, mas não fazer só aplicativo para celular. Esse ano eu estava vendo uma empresa aqui brasileira que está desenvolvendo um fogão de indução que vai se comunicar com uma central de receitas. Ela tem uma balança, esse fogão tem internamente uma balança e um medidor de temperatura da panela, que vai poder orientar por voz a pessoa preparar alguma receita. Então, ela vai escolher lá, eu quero fazer um arroz, e vai dizer, põe o arroz, aí quando chegar na quantidade certa, ele diz, pode parar, põe a água e assim por diante. Tá? Isso aí para os idosos, né, além dos fogões de indução não representarem perigo de fogo, seria uma coisa incrível. Né? Só alguns exemplos, então. Eu vou passar um vídeo agora, que é um comercial nosso, que pode mostrar mais ou menos o que a gente pensa disso tudo. Eu amo a minha avó. Quando eu sou um jogador normal, pegar botão, faz o melhor do mundo. Mas nos últimos tempos, ela tem precisado de alguma ajuda. Depois que meu avô faleceu e meu tio finalmente casou, a minha avó ficou sozinha em casa. E mais do que nunca, ela precisa da nossa ajuda. E ela não é lá a melhor pessoa com tecnologia. Alô? Com qualquer tecnologia. Mas desde o mês passado, quando ela caiu na cozinha, a nossa família ficou muito preocupada. Demorou 40 minutos para que ela conseguisse ligar para algum de nós. Foi aí que a gente resolveu que minha avó precisava de ajuda. Com um sistema de monitoramento pessoal, a nossa família pode ficar mais tranquila, sabendo que com apenas um clique, a minha avó pode entrar em contato com a central de monitoramento, que fornece toda a ajuda que ela precisa. Chamada de emergência sendo realizada. E com um botão de longo alcance, ela pode ficar despreocupada, porque se cair de novo, será prontamente atendida. E não é só ela que fica mais tranquila. Eu fico mais feliz, sabendo que ela vai ficar protegida dentro de casa, continuar sua vida normalmente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Eu estou aberto a perguntas. Se vocês quiserem colocar suas perguntas aí, fiquem à vontade. Meu e-mail coloquei aqui no bate-papo. Né? Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, LinkedIn e semelhantes. O Elbert falou agora que
foi muito esclarecedor e interessante. Só na minha família eu vejo umas 4 aplicações dessa tecnologia. Isso é interessante porque em tudo quanto é lugar, às vezes, que a gente vai para fazer palestras ou apresentações para o business to business, sempre as pessoas enxergam uma aplicação para a sua própria família. Eu digo, pessoal, às vezes eu vou no banco e o pessoal diz, o que é mesmo tua empresa? A empresa faz isso. Mas eu tenho uma tia, eu tenho uma mãe que precisa disso. Eu só vim abrir uma conta, não vim te vender nada agora. Mas é impressionante quando a gente se dá conta e começa a trabalhar com isso e vê uma aplicação para isso, como tem um mercado enorme, porque quando a gente começou isso no Brasil, há 7 anos atrás, é lógico que a gente fez uma série de pesquisas, se gastou muito com pesquisa para ver qual seria a aceitação do brasileiro a respeito disso. Numa das pesquisas que a gente fez com 1.000 pessoas qualificadas, ou seja, que tem pai ou mãe idoso, ou um parente idoso, 70% das pessoas disseram que gostariam de ter um sistema desse. Tá? E uma outra coisa interessante é que, quando a gente perguntou quanto você pagaria por isso, a maioria das pessoas supervalorizou isso, ou seja, disseram que pagariam um valor muito maior do que pelo qual ele é realmente comercializado hoje pela maioria das empresas. Então, o mercado realmente é muito grande, né? O que precisa ser feito? Ele precisa ser divulgado e difundido, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das empresas com quem eu conversei com o CEO deles, eles têm 700 mil usuários, né? E a verba deles de publicidade só para televisão é de $1 milhão. Então, isso aí é uma coisa que é muito divulgado, e eles têm todo esse mercado fantástico, porque isso já existe lá há 20 anos, né? Então, aqui ainda a gente tem um trabalho, o trabalho da Tecnosênior foi resolver as barreiras tecnológicas, né? Mas existe ainda uma grande barreira, que é tu difundir isso para todo mundo. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou à disposição. Certamente. As pessoas com diabetes, né, são um grande potencial para isso, mesmo porque hoje já existem sensores que podem ser usados, que podem prever uma hipoglicemia severa, né? Então, eu tenho um vizinho que é diabético e eu convivo bastante com ele, e o problema da hipoglicemia, que é muito rápido, né, e muitas vezes não foi mais nenhuma nem 2 vezes que a gente entrou na casa dele e o cara estava no chão, entende? Porque não conseguiu chamar ajuda. Então, isso realmente, os portadores da DM1 são um grande público. Nos Estados Unidos, hoje, existem esse tipo de serviço para os mais diversos públicos, tá? Eu vi um serviço desse tipo para gravidez de risco, tá? Para mães de primeira viagem, como se diz, assim, de recém-nascidos, porque alguns desses equipamentos permitem, não tem
um botão que é para emergência, mas tem um outro botão, nurse, que ele pode falar com uma enfermeira ou coisa assim. Vocês viram agora, recentemente, que foi aprovado no Brasil a telemedicina, né? Saiu na capa de uma revista, aí, não sei se a Veja ou Isto É. E com isso, né, abre um leque muito grande para que esses sistemas, né, possam ser utilizados para aconselhamento também. Então, tu pode ter um botão, no caso, para chamar, no caso de uma emergência, mas tu pode ter um botão em que tu vai pedir orientação de como, né, lidar com um filho recém-nascido, ou assim por diante. Então, realmente, isso aí tem uma grande aplicação. Uma outra coisa que a gente tem recebido alguns contatos é para a parte de segurança, né, para a parte de mulheres que estão sob a proteção do Ministério Público de risco. Eles acharam muito interessante porque o nosso sistema, desde que tu aperta o botão, ele começa a gravar toda a conversa, né? Então, isso para o pessoal da polícia, do Ministério Público, é muito importante, porque eles têm uma prova de que alguma pessoa, o marido, sei lá, tentou agredir aquela pessoa, ou disse isso ou aquilo para aquela pessoa. Então, realmente, a quantidade aí de aplicações, aí eu deixo com vocês, né? Eu mais ou menos dei os toques do que pode ser utilizado e como grande é esse mercado, né? A gente tá para colaborar e quebrar essas barreiras e fazer parcerias com as empresas, né? Bom, pessoal, nós já estamos quase se aproximando de 1 hora. Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que eu tenha elucidado algumas coisas e que tenha criado algumas ideias a respeito desse enorme mercado. Muito obrigado, tenham um bom dia